Olá e mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e vou te ajudar nessa aula de língua portuguesa sobre a temática da pontuação. É verdade. Olha, não é uma aula dos temas aí dos mais difíceis, tá? Mas é aquilo. Se a gente errar as questões que são consideradas fáceis, a gente vai ter um problemão para conseguir a nossa aprovação, né? Nosso concurso. Então, vem comigo que eu vou te ajudar em tudo aquilo que pode cair, tá? Não tem segredo, não é difícil, mas você tem que compreender tudo. Então, anota tudo aí no seu caderno. Antes de começar, por gentileza, não esqueça aí de dar o like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, comentar depois de assistir o vídeo, compartilhar aí para os seus amigos nas redes sociais e também de clicar no sino, porque aí você recebe as próximas aulas aí nas suas notificações no seu celular, no seu computador, de onde você estiver assistindo, tá bom? Então vamos começar falando aí sobre a importância da pontuação. Então, por que a gente vai aprender sobre essa questão da pontuação? Bom, primeiro, para a gente conseguir ler com a melhor fluência possível nos nossos textos. A sua prova, ela sempre vem com aquelas temáticas, aqueles textos, alguns até um pouquinho mais complexos que outros, e a gente tem que conseguir compreender, fazer uma leitura correta, além do que, né, muitos deles ali pedem certas interpretações de texto. Se a gente consegue ler com a pontuação devida, com a pontuação correta, obviamente que a nossa interpretação até vai ser mais facilitada. Algumas outras pessoas, aí, dependendo do seu concurso, da sua banca, pode também ter que fazer uma produção textual, ou seja, uma redação, uma dissertação, enfim, seja o que for. E isso também pode te ajudar de maneira indireta a produzir o seu texto melhor, tá? Além do que, né, pessoal, vamos falar a verdade? Isso vai te ajudar para a tua vida, para todo o teu processo. E eu gosto de começar falando nessa aula justamente onde o pessoal tem mais dificuldade, que é a questão da vírgula. Olha, Heitor, quando que eu uso vírgula? Quando que eu não uso? Quando que... Ó, uma dica assim bem geral, zona. Na dúvida, omita a vírgula, tá? Eu sei que os professores, quando eu falo isso, fica meio... não falo. É verdade. Na dúvida, Heitor, não sei se eu uso, não sei se eu não uso. Se for chutar, retira a vírgula. É melhor não colocar vírgula, sendo que tinha que colocar, do que ao contrário. E geralmente não era para colocar vírgula, tá? Geralmente a gente não erra por esquecer de colocar. A gente erra por colocar mais. Vai por mim, alguém que já corrige a redação aí há mais de 20 anos, tá bom? Então, na dúvida, tira a vírgula, tá? Essa é uma ideia só geral. Só que agora eu vou entrar em alguns detalhes, alguns pormenores. Olha só que chique, hein? Gastei aqui o vocabulário. Então vamos lá. Primeira coisa, quando que eu vou usar a vírgula? Quando eu quero fazer uma separação de vários itens que eu vou falar na minha frase. Então, por exemplo, hoje eu fui no supermercado e comprei arroz, feijão, alface, tomate. Vou começar a falar uma série de coisas, né? Comprei berinjela, que eu adoro, comprei abobrinha. E toda vez que eu estou falando os itens, eu vou sempre colocar vírgula. Então, arroz, vírgula. Você nunca vai ler a vírgula, tá? Você só vai colocar no seu texto. Você não fala arroz, vírgula. Não, você lê direto. E na leitura, inclusive, você faz uma leve pausa. Então, comprei arroz, feijão, alface, tomate e miojo. Vai, né? Sabe aquela sexta-feira que você tá cansado, ou você voltou tarde, não aguenta. Então, miojinho sempre dá um jeito. Só um detalhe. Antes do último item não se coloca vírgula. É o E, tá? Então, quando você vai colocar sua listinha de compras e tudo mais, você vai colocar vários itens, sempre com vírgula, vírgula. Antes do último, coloca o E e não coloca a vírgula, tá? Às vezes o pessoal até coloca vírgula E. Não existe isso, pelo amor de Deus. Não existe isso, tá? Então, coloca o E e retira a vírgula, pelo amor de Deus. Legal? Esse é essencial aí que você vai usar. Segundo, você já aprendeu nas aulas de morfologia o que é um vocativo, né? Você viu, né, na morfologia, na sintaxe, na verdade, quando a gente fala, né, sobre aquele chamamento, lembra disso? Ó Maria, ó João. Então, vamos lá. Olha o exemplo que eu trouxe. Heitor, grave mais aulas. Heitor, grave mais aulas. Heitor é um chamamento, né? Portanto, o Heitor, para separar este vocativo e para compreensão, a gente vai colocar uma vírgula depois dele. Legal? Heitor, não lembro o que é um vocativo. Então, volta na aula, sintaxe, que você vai chegar lá. Lembra que eu falei dos termos acessórios e tudo mais, que é sujeito, predicado. A gente trabalhou isso um pouquinho depois disso. Depois do que eu falei predicado, eu falei do vocativo. Dá uma olhada, tá?
Na separação do aposto, quando eu quero usar uma expressão, ou seja, uma caracterização sobre o meu sujeito, é aquele termo da oração, pessoal, que não é essencial. Se eu retirar, eu ainda entendo o contexto. Só que aquelas características são específicas sobre quem fez a ação. Então, como assim? João não desiste dos seus sonhos. É uma frase. Só que eu quero dar mais detalhes sobre quem é o João. Então, eu vou fazer o seguinte. João, vírgula, o aluno mais dedicado, vírgula, não desiste dos seus sonhos. Veja, um aluno mais dedicado são elementos que estão caracterizando o João. Nesse caso, nós classificamos como aposto. Está entre vírgulas. Se eu retirar, você entende no contexto. Por quê? Porque eu estou dando mais ênfase, mais detalhes sobre quem é o João. Tá? Só que se eu retirar, eu ainda entendo a ideia principal. Mas o que você tem que entender para a nossa aula de hoje? Aposto entre vírgulas. Na separação da conjunção, então, muitas vezes eu quero dar um destaque maior. Veja, eu vou colocar vírgula tanto antes quanto depois. Então, não fui avisado, vírgula, entretanto, vírgula, das aulas novas, tá? Então, nesse contexto, você pode usar vírgula no adjunto adverbial, tanto na ordem indireta, tanto no início ou no meio, que aí você tem que pôr, é obrigatória quando nós utilizamos na locução. Então, eu não sei o que é uma locução. 2 ou mais palavras dando ideia daquele sentido. Nesse caso, de um advérbio. Então, quando for à escola, as provas estarão corrigidas, tá bom? Então, nesse caso, eu estou dando essa caracterização. Além disso, se você já pessoal que escreveu carta não vai ter dificuldade. Eu não sei, né, quantos você tem, mas a gente tem pessoas de todas as idades aqui vendo nossos vídeos. Mas, pessoal, que é muito novo, carta é quando a gente escrevia para alguém manualmente, não era para computador, para alguém que estava em outro lugar. Então, né, viu correr. Tô brincando, mas não é tanta brincadeira assim. Já tive muito aluno que não fazia a mínima ideia do que era. Então, quando você vai fazer um documento oficial, seja ele num documento, ali no seu Word, ou quando você vai fazer, de repente, uma carta para alguém, ou então, antigamente, até na escola, não sei se hoje as crianças têm esse mesmo hábito, né? Eu não dou aula para crianças especificamente, só para adultos, portanto. Mas, na minha época, a gente sempre tinha que escrever, né? Toda aula, todo dia, começar fazendo o cabeçalho. E lá você tinha que escrever a cidade, vírgula, e a data, com dia, mês e ano. Então, nesse caso, São Paulo, 21 de maio de 88, que é a data do meu nascimento. E São Paulo, onde eu nasci. Portanto, pessoal, quando a gente separa a cidade da data, tá, de nascimento. Então, você que fazia documentos oficiais, escrevia textos, escrevia na época da escola, você sabe muito bem isso aqui. E se você esquecesse da vírgula, a professora, né, a régua cantava. Então, não podíamos errar. Usada para omissão de verbo. O que é omissão? É quando a gente retira, tá? A gente não coloca. A gente sabe que ele existe, mas não está explícito no texto. Então, ela gosta de ler e eu de ir no cinema. Veja, o correto, digamos assim, para boa compreensão seria: ela gosta de ler e eu gosto de ir no cinema. Só que por que eu emiti o segundo gosto? Justamente para o meu texto não ficar repetitivo. E a gente já aprendeu, né, que a gente tem que evitar a repetição de palavras. Portanto, nesse caso, a gente retira, mas no lugar a gente vai ter que colocar ali uma vírgula, tá? Para representar justamente essa omissão e na hora da leitura falar: opa, peraí, tá faltando aqui alguma coisa. Ah, já foi dito, um termo remissivo ali atrás foi dito e por isso que eu coloco. E como a gente já falou, né, em outras ocasiões, facultativa também no advérbio. Então, tem algum momento que eu não devo utilizar a minha vírgula? Tem. E eu gosto dessa aula de pontuação justamente depois de sintaxe por causa disso. Para você compreender que, lembra que eu disse lá atrás o que era sujeito e o que era predicado? Né? A gente olhou para a frase, viu que era verbo e separou o sujeito do predicado. Muitas vezes a galera vai e mete uma vírgula no meio. Pessoal, essa vírgula não existe, tá?
o Heitor ama dar aulas. Quem é que ama? O Heitor. Eu não posso falar o Heitor, vírgula, ama dar aulas. Não, não existe isso, tá? O pessoal costuma até falar, olha, não existe vírgula antes do verbo. Mas há ocasiões que, como a gente já viu, né, que a gente pode até fazer isso. Na verdade, o que não pode é na separação do sujeito e do predicado. A gente acaba falando assim, mas não pode usar vírgula antes do verbo. Mas a regra principal é essa, tá? Em alguns casos, porque às vezes pode ter uma inversão e tudo mais, então a gente não entra nisso. Mas entre verbo e objeto... Heitor, o que é objeto? Eu já conversei com vocês em outra aula que o objeto é o meu predicado sem o verbo, tá bom? E o adjunto adverbial na ordem direta. Isso tudo, pessoal, é pela vírgula e é o principal, tá? Heitor, mas quando a gente fala de pontuação, há outras, né? Tem, mas aí é muito simples. Por exemplo, ponto final, você sabe. A gente vai colocar sempre no fim da frase, indica o encerramento da leitura daquele parágrafo e tudo mais. Detalhe. Quando você continua ou na mesma linha ou no parágrafo seguinte, a primeira letra tem que ser sempre maiúscula, tá? Mas só a primeira. Além disso, você também pode... você tem que encerrar, né, verbalmente ali a leitura. O Heitor estudou. Ponto final, pausei minha leitura. E até a entonação, ela vai finalizando ali, porque acabou, né? Então, ponto final. Detalhe, ponto final é só um ponto no final. Ele não é no meio... Ele é embaixo, tá? E não é um coração, não é um desenho, não, é só um ponto, tá? Então, cuidado, a gente vai fazer o ponto final, parece uma bola, parece a letra O. Então, toma cuidado com isso. Bom, 2 pontos de travessão. Se você lê livros de romance e tudo mais, se você tem o hábito da leitura de livros um pouquinho maiores, você já deve ter visto. Ou se você gosta de crônicas ou contos, você já deve ter visto. 2 pontos de travessão. O que ele vai falar? Justamente uma fala direta de um personagem, como se o personagem estivesse falando explicitamente o que ele falou. Então, exemplo, João apareceu e disse. Isso é o narrador falando, tá? Isso é o narrador do seu livro. João apareceu e disse, 2 pontos. O que significa esses 2 pontos? Que é a frase de baixo, que tem que ter um travessão, que não está aparecendo aqui, porque por causa do desenho do conquiste, do símbolo, mas ele tem ali atrás. Travessão, gostei do livro. Gostei do livro é uma fala direta, tá? Do personagem. Quem é que falou? Algum personagem. Falou literalmente isso, gostei do livro. Então tem um tracinho antes e depois vem gostei do livro, tá? Os 2 pontos antes e o travessão depois. Depois, interrogação. Interrogação, pessoal, é aquele ponto que a gente vai... só um detalhe, que eu sempre esqueço de falar isso nas aulas, hoje não vou esquecer. Na língua portuguesa, nós só colocamos a pontuação no final das frases, não é? Mas, por exemplo, na interrogação, dependendo do idioma, no espanhol, por exemplo, a gente coloca tanto no começo quanto no final. Você sabia dessa? Então, por quê? Porque quem vai ler já sabe e já começa com a entonação da pergunta. Você vai na festa amanhã? Geralmente, como é que a gente faz na leitura, quando a frase é muito grande? Você vai na festa amanhã? Ou então volta e lê de novo, que vê que é uma pergunta, né? Então, para não cometer esse erro em outros idiomas, às vezes a gente tem também no começo. Mas em português, não. É só no final, tá? Então, tanto ponto final, quanto a exclamação, quanto a interrogação, só vai indicar no final da frase. Então, a interrogação, justamente, né, quando a gente faz aquela pergunta, e aí indicando justamente um questionamento, e é também ali no final. E a exclamação? A exclamação, pessoal, é aquele traço que a gente tem, de cima para baixo e com um pontinho ali embaixo. Ou seja, que vai indicar o surpresa, um espanto, né? Quando você chuta o pezinho da mesa com o seu dedinho do pé esquerdo, você fala o quê? Carambola, não é isso? Então, você vai indicar um suspense, uma dor, né? Ui! Ou seja, você vai terminar essa frase com uma entonação maior, uau, que incrível, né? Indicando essa suspense, esse espanto, de repente até uma indignação. Não faça isso, tá? Você vai mudar a sua entonação de voz e também vai colocar o ponto de exclamação. Além disso, há reticências,
A reticências, pessoal, a gente vai colocar aqueles 3 pontinhos no final da frase, mas muito cuidado com ele. O que ele quer dizer? Quer dizer que vai ter uma continuidade naquela expressão. Olha, João disse que ia vir aqui, tá? Ou seja, não veio por quê? Não sei, não quero dizer, tá? Tem mais coisas a serem ditas, mas que eu não quero dizer. Olha só como o poder da reticência pode ser importante. Ou então, quer dizer que aquela expressão, se for um número nesse caso, que ela não está acabando, que ela é infinita. Então, se eu digo para você os números naturais, 1, 2, 3, reticências, quer dizer que ele continua, não está escrito, mas por causa da reticência, a gente sabe que depois vem o 4, 5, 6, 7 e assim por diante até o infinito, tá bom? Detalhe, evite usar na sua redação. Se você vai produzir um texto, você vai escrever na prova, ou até mesmo em respostas objetivas, não faça isso, tá bom? Não coloque, porque indica que você não quer nem falar com o seu corretor, você não quer nem defender seu ponto de vista, então toma muito cuidado com isso. Um detalhe, eu não vou aqui explicar a etimologia, a origem das palavras, mas a expressão etc, ela tem todo um significado que vem do latim, etc, 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 como o próprio nome diz. Não coloque vírgula, tá? Porque o e do etc já indica que você está dando continuidade. Então, se em algum contexto você ver a expressão etc, que é simbolizado pela expressão etc no final de algumas frases, não coloque vírgula antes, tá? Simplesmente a vírgula já está embutida dentro desse etc com a letra E. Só a título de curiosidade, tá? Não que nas suas provas estão vindo perguntando isso, mas só para você saber. Parênteses. Também, a gente vai colocar, de repente, para simbolizar, né, quando a gente quer explicar algum termo, falar alguma coisa que não é essencial. Na sua redação, um texto pode até aparecer, por exemplo, quando a gente, em vez de falar, por exemplo, Organização das Nações Unidas, aí coloca entre parênteses ONU, que é a sigla da expressão toda, são as iniciais de toda a expressão da palavra. E aí, depois, durante o texto, como a gente já falou que ONU significa Organização das Nações Unidas, a gente pode só usar ao longo dos parágrafos a expressão ONU. Eu ganho mais espaço, posso desenvolver melhor o meu texto, tá bom? Então, parênteses pode ser usado, mas use sempre com muito cuidado, com muita parcimônia, só se for mesmo essencial o uso de parênteses. E aquele detalhe, se eu usei um parênteses para abrir, eu tenho que usar outro para fechar, tá? Nunca ao contrário. E nunca esqueça de encerrar, porque às vezes a gente abre o parênteses na produção textual por algum motivo, esquece de fechar e quer dizer que tudo que está ali está entre parênteses e não é relevante. Olha isso, se isso acontece. Então, toma muito cuidado. Um último detalhe que eu quero falar também, que às vezes o pessoal pergunta, mas aqueles 2 pontinhos em cima do U, lembra disso? O nome disso, pessoal, era o trema. O trema, ele já não existe, tá? Lembra das palavrinhas pinguim, linguiça? Antigamente, você aprendeu na escola, mas a gente colocava 2 pontinhos no U. Eu, às vezes, sem querer até coloco, confesso. Mas o nome disso, dessa indicação, é o trema. Ele não existe mais oficialmente em língua portuguesa, já expliquei, né, em outras aulas, mas você não vai utilizar, tá? E ele também era uma indicação de acentuação, não era de pontuação, que é o termo aqui desta aula, tá? Heitor, exclamação e interrogação eu uso na minha redação? Talvez a interrogação você pode até usar, de repente, se você quiser fazer uma pergunta na sua introdução e depois, se você responder ao longo do texto, principalmente ali, né, nos seus argumentos de defesa. Agora, se você não responder, você vai ter um problema, então cuidado. Agora, exclamação não. Exclamação não use, que indica que você está gritando com o seu corretor. Então, toma muito cuidado, tá bom? Então, de termos principais aqui, o que você tem que guardar no seu coração? Obviamente, nunca esquecer do ponto final e saber utilizar bastante aí as vírgulas, tá? Mas fica com aquela dica, na dúvida, não utilize. Legal, pessoal? Muito obrigado por ter assistido essa aula e nos vemos em nossa próxima. Não esqueça, por gentileza, de dar o like, inscrever no canal, comentar, compartilhar, clicar no sininho. Obrigado por ter assistido, hein? Bons estudos para você, forte abraço e até a próxima.